Olá, queridos! A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Neste canal você encontra estudos, palavras, mensagens, reflexões, audiolivro e muito mais para você maratonar. Estou muito feliz com a tua presença neste vídeo e o vídeo de hoje está com um tema importantíssimo para as nossas vidas. Mas antes, eu convido você para se inscrever aqui neste canal, deixar o seu like, compartilhar aí com 2 amigos e convidar você, para ativar o sininho de notificações, pois assim quando você clica no sininho de notificações, assim que eu postar um vídeo novo, você já será notificado. Então clica no sininho, clica em todas, é um canal totalmente gratuito, um canal que irá abençoar grandemente a tua vida. No vídeo de hoje, nós iremos ver as 10 lições mais importantes de Jesus. Então eu convido você a ficar comigo e a assistir este vídeo até o final, pois eu tenho certeza que irá acrescentar grandemente na tua vida. Nós cristãos que estudamos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e quando nós conhecemos e analisamos a vida do Senhor Jesus, nós podemos entender que Ele efetuou grandes milagres, fez grandes coisas na terra. Ele foi um homem extraordinário e o seu exemplo impactou as gerações. Nós podemos ver que Jesus, através da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória nesta terra, ele nos deixou grandes lições. E uma dessas lições, vamos aprender, uma dessas lições é o sofrimento do presente, que será a dádiva do futuro. A primeira lição que Jesus vai nos ensinar através da sua vida e das suas atitudes é que o sofrimento do nosso presente, o sofrimento do nosso dia de hoje será a dádiva do nosso futuro. Nós podemos ver que está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 4, bem-aventurado os que choram, pois estes serão consolados. Jesus nos deixou um exemplo muito claro, que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos sofrimento, mas que todo aquele que chora, que todo aquele que sofre, ele tem um futuro de esperança. O consolo vem de Deus. Então Jesus vem nos deixar a lição que o sofrimento, ele também nos causa e causa em nós um arrependimento. O sofrimento, ele é uma dádiva, porque nós quando sofremos, nós quando choramos, somos considerados bem-aventurados, porque nós seremos então consolados pelo nosso Deus. Nós podemos entender que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai nos deixar muitas e grandes mensagens de ânimo para os nossos dias de aflições, para os nossos dias de sofrimento, para os nossos dias de angústia. Mas o mais importante é que ele nos traz uma grande lição, que o sofrimento do nosso presente nos trará uma dádiva no nosso futuro. A segunda lição que Jesus nos traz é que nós fazemos parte de uma grande família. Nós somos uma família, onde nós temos irmãos e irmãs. Então Jesus deixou bem claro que os irmãos deles, parentes dele, são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do Criador. Então Jesus, ele nos ensina o valor e os princípios da família cristã.
de sermos pertencentes à família de Deus. Somos participantes e co-participantes da família de Cristo. Somos herdeiros, filhos e filhas do Senhor. E temos os nossos irmãos e as nossas irmãs. A terceira lição que Jesus Cristo nos traz, uma das mais importantes lições que Jesus nos traz, é que o amor, ele é fundamental. Ele é o exemplo de amor. Jesus, ele foi o maior exemplo de amor. Deus é amor. Nós entendemos que um dos mandamentos da palavra de Deus é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é fundamental. Uma dessas lições que Jesus nos deixa é o amor. Porque Deus amou o mundo inteiro para que nós fôssemos salvos por ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é uma das lições que Jesus nos deixou, que o amor é fundamental na nossa vida. A quarta lição que Jesus vem para nos deixar é que ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos entender que diante de Deus nós somos todos iguais, somos todos seus filhos, somos todos pecadores e merecedores da sua graça. Se não fosse seu favor imerecido, nós não poderíamos alcançar a nossa salvação eterna. Não poderíamos alcançar sem a graça, sem a misericórdia, sem o favor de Deus. Então, nós podemos ver um exemplo e uma lição de Jesus, quando Jesus ele oferece água para aquela mulher samaritana, naquele poço. Aquela mulher não era merecedora, mas mesmo assim Jesus a tratou como alguém especial, uma pessoa especial, uma pessoa importante. O segundo exemplo que Jesus fez e que Jesus nos mostrou que devemos tratar todos de uma forma igual, é que Jesus, ele comeu, na casa de Zaqueu. Ele foi se alimentar na casa de Zaqueu, e nós podemos entender e conhecer a história de Zaqueu. Sabemos que ele roubava. Então, nós podemos ver um terceiro exemplo também de Jesus, e uma lição de Jesus, ao qual nós devemos tratar todos com igualdade, é que Jesus impede uma mulher adúltera de ser apedrejada. Então, quando Jesus ele se coloca nessa situação, dando uma lição para todos aqueles que estavam à sua volta, ele nos ensina que nós devemos tratar todas as pessoas igualmente, não fazermos acepções de pessoas, não façam acepções de pessoas, porque o Senhor não se agrada. Então Jesus impediu, que aqueles homens apedrejassem aquela mulher adúltera e pecadora. Com esse exemplo, nós podemos entender que nós devemos nos tratar com igualdade. A quinta lição que Jesus vai nos deixar, e muito importante, é que existe uma justiça divina. Nós podemos entender no livro de Provérbios, no capítulo 22 e versículo 22, que vai nos dizer que o Senhor será o advogado deles. Ou seja, o Senhor é o nosso advogado, nós somos justificados por Ele. Ele é que julga as nossas causas. Então a justiça é divina. Quando nós tentamos interferir na justiça de Deus, nós provavelmente iremos sair da sua vontade, porque a sua vontade é esperar na justiça de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus quer que nós venhamos buscar a justiça dele, porque a justiça de Deus é uma justiça feita com misericórdia. A sexta lição que Jesus vem nos trazer durante a sua trajetória é o contentamento. E o contentamento, ele está em Deus e não nas riquezas. Então, queridos, nós não devemos nos contentar apenas com riquezas, procurar somente riquezas, estar feliz somente quando tivermos realizado os nossos sonhos. Não, nós devemos nos contentar e ser gratos com tudo que Deus nos dá. A palavra mesmo vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que não devemos acumular tesouros nesta terra, onde a traça, a ferrugem consomem, Nós devemos juntar tesouros
no céu, porque a palavra vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E nós devemos cuidar as saídas do nosso coração. Então Jesus, ele vai nos trazer esta linda lição, nos ensinando que o nosso contentamento tem que estar em Deus, não nas nossas coisas, nos nossos pertences, bens desta terra. A 7ª lição que Jesus nos deixa, e muito importante, é que não cabe a nós julgar a justiça de Deus também. Quando Deus ele toma uma decisão em referente à vida das outras pessoas, diante das adversidades ou coisas que acontecem à nossa volta, nós não devemos julgar a decisão de Deus, pois Deus sabe o que é melhor para todos e a justiça está com Ele. A 8ª lição que Jesus vem nos deixar é que nós devemos sempre vigiar, estar sempre alerta. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós podemos ver um exemplo da parábola das 10 virgens, daquelas 10 mulheres que estavam esperando o noivo. E aí, então, elas pegaram no sono, e quando o noivo veio, somente 5 delas conseguiram ir para este casamento. Então, este é um exemplo muito eficiente para nós e uma lição de uma parábola, né, que Jesus nos deixa, que nós devemos vigiar a nossa vida espiritual. Estarmos sempre preparadas, com as nossas vasilhas cheias, com a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. E não despreparadas, desanimadas, vivendo um sono espiritual. Nós devemos cuidar com o sono espiritual, pois o sono espiritual, a dormência espiritual é muito perigosa para nós que somos cristãos. A 9ª lição que Jesus vai nos deixar, e muito importante, é que nós devemos perdoar para nós sermos perdoados. Nós podemos entender que Jesus, ele veio para trazer um evangelho que nos ensina o perdão. Quando ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, quando ele perdoou aquele ladrão na cruz, nós podemos ver que para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar aos outros. Mas o mais importante é que nós venhamos ser misericordiosos para aqueles que não merecem o nosso perdão. Mas nós devemos sim, porque o Evangelho de Lucas vai nos falar que nós devemos perdoar para ser perdoado. E a 10ª lição que Jesus vem para nos deixar, muito importante, e que nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Nós vamos ver em João, capítulo 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, que é o Espírito Santo, nosso companheiro, nosso professor, o nosso ajudador, aquele que nos entende, aquele que nos direciona, aquele que nos consola nos momentos de dores. Então estas são as 10 lições ao qual Jesus nos deixou, as 10 lições mais importantes que Jesus deixou para que eu e você observássemos, tirássemos como exemplo para a nossa vida cristã e seguirmos esses passos para que nós venhamos ser abençoados. Este foi o vídeo de hoje, essa foi a mensagem de Deus para você. Siga esses exemplos, pratique, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas seja um praticante da palavra de Deus. Deus ama você e Ele quer o melhor para a sua vida. Então, se você seguir essas 10 lições, eu tenho certeza que você já tem a sua vida vitoriosa. Que Deus te abençoe, espero você no próximo vídeo e não esquece de se inscrever aqui neste canal. Fiquem todos na paz de Deus.